Fala galera, beleza? Bora para mais uma aula aqui da nossa série de instalações elétricas. E caso você ainda não tenha visto os vídeos anteriores, você pode estar clicando aí no card e conferindo, e aí você não vai estar perdendo nada, beleza? Na aula de hoje aqui, galera, a gente vai estar destrinchando previsão de carga, certo? E como você já deve ter visto aí no título do vídeo, a gente primeiro vai falar sobre a previsão de carga de tomadas e depois no vídeo posterior a gente vai estar falando sobre previsão de carga de iluminação. Então, bora pro vídeo, mas depois da vinheta. Beleza, galera, então vamos lá para nossa aulinha de hoje. Galera, antes de começar, dar só mais um aviso. Ela é uma aula puramente assim teórica, certo? A gente vai só ficar lendo aqui nossa NBR 5410 e destrinchando ela aqui. Então, vou tentar aqui ao máximo para ela ficar o menos chata possível, beleza? Mas se você for ler a norma, que eu vou deixar aí no link da descrição, você pode estar baixando e conferindo. É bem mais chato estudar por lá, então já deixa o like aí, tenha paciência que vai dar certo. Então, galera, antes de a gente estar aqui fazendo a previsão de carga propriamente dito, a gente primeiro tem que conhecer os dois tipos de tomada, certo? E saber diferenciar eles aí na ponta da língua. Então, bora lá. A primeira tomada aqui que eu coloquei foi a tomada de uso geral, a nossa TUG, certo? A nossa siglazinha aí, a gente vai ver mais como TUG. E aí, o que é esse tipo de tomada? Então, vamos lá. Ela é destinada à ligação de mais de um equipamento, não simultaneamente, e cuja corrente de consumo não seja superior a 10 amperes. E o que significa isso, galera? Significa que é uma tomada que ela é de uso geral. Como o próprio nome sugere, você vai poder ligar lá diferentes equipamentos, desde que a corrente desses equipamentos não ultrapasse 10 amperes, beleza? Então ela está ligada aí um pouco à potência. E agora vamos para a nossa tomada de uso específico, a TUI. E ela é destinada à ligação exclusiva, ou seja, só para ele, certo? Do equipamento com corrente nominal superior a 10 amperes. Então, o que ele falou aí? Que ela é uma ligação exclusiva, ou seja, você vai botar uma tomada exclusivamente para um equipamento e a corrente nominal dele é superior a 10 amperes, então é coisa mais potente, beleza? E aí, como tudo fica mais fácil com exemplos, eu trouxe aqui vários exemplos aqui de TUG e de TUI para você estar compreendendo. Então, de TUG eu tenho televisão, ferro elétrico, ventilador, carregador de celular, geladeira e outras coisas. Então você já entendeu aí o uso geral, beleza? Por exemplo, uma tomada que você usa para ventilador, você pode muito bem depois usar ela para carregar seu celular. Pode estar ligando ela para várias coisas, certo? Um uso geral. Já a TUI, quais os exemplos que temos? Ar-condicionado, motor de portão automático, torneira elétrica, chuveiro elétrico. E essas tomadas, galera, por exemplo, você não... Eu acho que não, né? Pegou a tomada do seu ar-condicionado aí, sei lá, ligou o seu carregador de celular. Ou então você ligou, sei lá, outra coisa aí, eletrônico. É difícil. Então, essas tomadas aqui, elas são para uso mais específico. Geralmente você nem tira da tomada, certo? O bom é você nem tirar da tomada. O motor de portão automático, você não vai ficar tirando ele da tomada, certo? O que você pode fazer ainda é desligar o disjuntor na hora de dormir, porque às vezes esses portões abrem sozinho, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido aí a diferença entre TUG e TUI. Vai ter mais uma diferença muito importante quando a gente for falar sobre circuito. Porém, como eu ainda não dei circuito aqui para vocês, vamos deixar mais para frente. Então, galera, agora propriamente fazendo levantamento de carga de tomada, a norma vai dizer exatamente assim para a gente. O número de pontos de tomada deve ser determinado em função da destinação do local e dos equipamentos elétricos que podem ser ali utilizados, observando-se no mínimo os seguintes critérios. Então, traduzindo, a primeira coisa que a norma traz é o nome aqui, pontos de tomada. Galera, isso aqui parece ser fácil, é óbvio, mas se você ler isso aqui e alguém tiver te explicado, você acaba se confundindo. Por exemplo, galera, ponto de tomada, como o próprio nome sugere, é um ponto na sua casa, certo? Na sua parede que vai ter uma tomada. Aqui eu trouxe dois exemplos para vocês, ó. Esse aqui é um ponto de tomada simples. E esse aqui é mais um ponto de tomada, só que tem duas tomadas de corrente, entendeu? Então essa é a primeira diferença que você tem que ver. Então a norma vai estar trazendo para você pontos de tomada e não se ela é tomada dupla ou tripla, entendeu? Então é tipo assim, um exemplo, se num quarto a norma fala, por exemplo, você faz os cálculos e acha que tem que ter 3 pontos de tomada, então você poderia pensar, então eu vou botar uma tomada dupla aqui e ali do outro lado eu coloco uma tomada simples. Não,
Porque aí você só teria 2 pontos. E aí você precisa de 3, entendeu? Você teria 3 pontos de tomada de corrente, mas apenas 2 pontos de tomada. Então, não sei se ficou claro para vocês, mas se não, deixa aí nos comentários que eu vou estar tentando ajudar. Então, se você quiser estar anotando aí no seu caderno, eu até botei aqui, ó. Um ponto de tomada pode ter uma ou mais tomadas de corrente. Então, anotem aí no caderno de vocês. Então, galera, aí o que ele fala? Que esses pontos de tomada, eles devem ser destinados, certo? Aqui, destinado, dependendo do tipo de ambiente, do local e também do equipamento a ser ligado. E aqui esses critérios que ele vai dar pra gente são os critérios mínimos, ou seja, você pode colocar mais do que isso. Então vamos lá. O critério A, ele vai dizer, em banheiros, deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada. E ele deve estar a uma distância mínima de 60 centímetros da linha do box. Isso aí por segurança, beleza? Então aí não tem nada o que comentar não. E tá claro demais, tá? A regra aí é clara, como diz no futebol. No critério B, a gente vai ter vários ambientes que juntam cozinhas, copas cozinha, área de serviço, cozinha aérea de serviço, lavanderia e locais análogos. Ou seja, para todo lugar parecido com esse aí, mais esse daí que ele já detalhou. Deve ser previsto, no mínimo, um ponto de tomada para cada 3,5 metros ou fração de perímetro. Aí, vamos ler até aqui por enquanto. Então, o que foi que ele disse aí? Por exemplo, se você tem uma cozinha e ela tem, sei lá, 20 metros de perímetro, certo? 20 metros de perímetro, ou seja, se você somar os lados tudo da nossa cozinha, ele vai ter 20 metros. Então, você vai estar dividindo aqui por 3,5, beleza? Então, eu vou pegar aqui e vou dividir por 3,5. E aí eu vou fazer aqui na calculadora. Então, galera, quanto é que deu a resposta aí? Você pode estar fazendo na calculadora de vocês. Deu 5,71. Então, para esse caso, quantos pontos de tomada eu vou ter que ter? Aí ele fala aqui, ó. Para cada 3,5 e fração. Significa o quê? Que se deu quebrado assim, você arredonda sempre para o próximo número inteiro. Então, quantos pontos de tomada que a gente vai ter na nossa cozinha? 6 pontos de tomada. Beleza, ficou claro? Bora para frente. O próximo ambiente que ele vai estar detalhando é em varandas, certo? E ela deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada. Então, aí não tem o que comentar, não. Pegou varanda, coloca pelo menos um, certo? Ponto de tomada. Item D. Em salas e dormitórios, ou seja, quarto, devem ser previsto pelo menos um ponto de tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro. No item D, galera, vai estar tratando sobre salas e dormitórios, quartos, não é isso? Devem ser previsto pelo menos um ponto de tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro, devendo esses pontos ser espaçados tão uniformemente possível. Então vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui para a gente fixar. Vamos pensar de novo num quarto que vai ter de novo 20 metros aí de perímetro, certo? 20 metros. E aí agora eu vou estar dividindo por quanto? Por 5, né? Então 20 dividido por 5 aqui de cara é 4. Então quantos pontos de tomada vai ter que ter? 4 pontos de tomada. Isso no mínimo, galera. Lembrando, é o mínimo. Você pode botar mais. Você não pode colocar menos. E aí, o que ele fala aqui, que ela seja tão espaçada uniformemente possível, certo? Então imagina aqui esse teu quarto aqui que eu desenhei ele aqui bem bonitinho. Então você botaria mais ou menos assim, né? Um ponto de tomada aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui, certo? Tô só botando um tracinho só pra gente ganhar tempo, porque a aula aqui senão vai ficar muito comprida. Então por que uniformemente? Porque, por exemplo, se tu coloca todo mundo aqui desse lado aqui esquerdo, certo? Aí tu bota bem aqui um guarda-roupa, tu perdeu todas as tomadas. Então é sempre bom você tá fazendo isso aí, certo? Eu já vi locais aí que as tomadas são tudo no canto da parede, certo? Então você só pode botar aquela configuração ali, a cama ali perto e tal, o guarda-roupa do outro lado, porque se você alterar os móveis já era, perdeu as tomadas tudinho. E agora, galera, o item E, o que ele vai estar trazendo? Em cada um dos demais cômodos ou dependências de habitação deve ser previsto pelo menos. Então, qualquer cômodo que não se enquadrou do item A ao item D vai entrar no item E. E aí o que ele vai estar falando? Se esse cômodo, se ele tiver uma área menor ou igual do que 6 metros quadrados, você coloca um ponto de tomada, certo? Que é aqui na primeira aqui o que ele está dizendo. E aqui no segundo ele vai dizer o seguinte: se a área desse cômodo for 6 metros quadrados, superior no caso a 6 metros quadrados, você coloca um ponto de tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro. Ou seja, então cai na mesma regra da sala e dormitório, beleza? Então você vai olhar para a área. Por exemplo, um hall. Hall é aquele corredorzinho que você tem na casa, por exemplo, que vai para os quartos, aquele corredor. Então geralmente aquilo ali ele não é nenhum desses aqui que ele falou em cima, então ele vai cair no item E. Aí você vai olhar a área do hall. Se ela for menor do que 6 metros quadrados, você coloca um ponto de tomada. Se for maior, aí você pega o perímetro, divide por 5 e pega aproximando sempre para o próximo número inteiro, beleza?
Ficou claro isso? Se não, coloca aí nos comentários que eu vou tentar ajudar vocês. Galera, agora é o seguinte, a gente falou sobre quantidade de pontos de tomada, mas em nenhum momento até agora a gente falou sobre potência dessas tomadas, certo? Então a norma, nesse mesmo item aí, ela vai estar falando sobre potência dos pontos de tomada, essa potência que você vai atribuir. Então bora estar destrinchando aqui agora a potência. Então ela fala, a potência a ser atribuída a cada ponto de tomada é função dos equipamentos que ele poderá vir alimentar e não deve ser inferior aos seguintes critérios mínimos, certo? Então, traduzindo aí, a potência que você vai atribuir ao seu ponto de tomada, ela primeiro deve ser em função do que você vai conectar. Então, se você já sabe que vai conectar ali um equipamento de muita potência, então você tem que colocar essa potência dela maior nos seus cálculos, certo? Porque isso aí você vai estar fazendo cálculos futuros para ficar dimensionando, certo? Então, é sempre bom, se você puder, saber o que é que você vai conectar ali. Se você não sabe o que vai conectar ali, então você vai cair agora para esses critérios aqui que a gente vai estar conversando. Então, o critério A, ele vai falar sobre banheiros, cozinhas, copas, cozinhas, áreas de serviço, lavanderias e locais análogos. Então, esses locais aí também que a gente às vezes chama de áreas molhadas, certo? A gente deve atribuir, no mínimo, 600 volt-ampere por ponto de tomada, até 3 pontos, e por 100 volt-ampere por ponto para os excedentes, considerando cada um desses ambientes separadamente. Então, galera, o que ele está falando aí? Primeira coisa que você tem que ver é que, lembra da aula anterior? Ela foi importante, eu disse que ia ser importante. Aqui ele está falando sobre 600 volt-ampere. Isso aqui é o quê? Potência aparente, que é o nosso Szinho, certo? Então, é mais ou menos assim. Imagina aí uma cozinha de novo, certo? Aí você fez aqueles cálculos lá, certo? Então, deu ali, vamos supor que deu 5 pontos de tomada. 5 pontos. Então, como é que eu vou estar atribuindo a potência para esses pontos? Então, o que a regra fala aí, beleza? Do jogo. Aí fala o seguinte, que para os 3 primeiros você vai colocar 600 VA. Então, 3 vezes 600. E os outros excedentes você vai colocar 100 volt-ampere. Então, sobrou 2, você multiplica por 100. E aqui vai dar 1.800 mais 200, vai dar 2.000, beleza? Então, tá aí o nosso dimensionamento de potência para esse ambiente. Então, é 2.000 volt-ampere, beleza? Então, galera, vamos agora para o item B. O item B, ele vai dizer o seguinte. Nos demais cômodos ou dependências, no mínimo 100 volt-ampere por ponto de tomada. Ou seja, qualquer cômodo que não está listado em A, você vai colocar 100 volt-ampere. Então, imagina de novo aí o nosso quarto, certo? Então, imagina aqui, agora é o quarto. E aí, ele tem... Você fez aquele cálculo lá e encontrou 4 pontos de tomada. Então, como é que eu vou estar atribuindo a potência? Então, você vai pegar todos os pontos e vai multiplicar por 100 volt-ampere. Então, vai dar 400 volt-ampere. Então, galera, espero que vocês tenham entendido aí. A gente depois vai estar fazendo uma planta completa, dimensionando. Então, se inscreve aí no canal para você estar acompanhando. Porque senão, é muita coisa aí, você pode estar perdendo alguma coisa, beleza? Aí eu deixei aqui uma observação. Quando o total de pontos de tomada no conjunto desses ambientes for superior a 6 pontos, admite-se que o critério de atribuição de potência seja no mínimo 600 VA por ponto de tomada até 2 pontos e 100 VA por pontos para os excedentes. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte, ó, serve aqui para o item A, beleza? Eu esqueci de botar uma flechinha, mas serve para o item A. Então, aqui o que foi que aconteceu? Nessa cozinha aqui que a gente fez, a gente botou 5 pontos, né, no nosso cálculo. Então, 3 vezes 600 mais 2 vezes 100, né? Então, imagina agora que ela tem mais de 6 pontos, que é o que a exceção ali está falando, né? Então, imagina agora, vou deixar aqui do lado, que ela tem aqui 8 pontos, certo? Então, como é que você estaria fazendo? Para você não superdimensionar. Então, como é que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte. Em vez de você pegar os 3 primeiros, você vai pegar apenas os 2 primeiros. Então, vai ficar 2 vezes 600. E aí, o excedente, que seria quanto? 6, né? Para completar o 8. Então, 6 vezes 100. Então, você vai ter aí 1.200, né? Mais 600. E vai dar 1.800. Então, aí, observe aí como caiu a potência, entendeu? Então, esse negócio aí é meio estranho, mas é assim mesmo, beleza? Então, passando aqui, próximo ponto é a nossa tarefa de casa, beleza? Já chegou o fim da nossa aula. E aí eu já estou avisando para vocês que os arquivos estão na descrição do vídeo para você baixar. Vou deixar essa planta baixa aqui que a gente já comentou na aula anterior. Vou deixar ela em formato de CAD, em formato de PDF, bem como essa tabelinha aqui, certo? Que é para vocês agora estar treinando isso aí. Não adianta você ler isso aí e não treinar, mesmo que nada. Então aqui, bora logo primeiro para nossa planta baixa.
Aqui eu já fui bom demais, certo? Aqui eu já deixei a área e o perímetro para vocês. Vocês nem vão ficar calculando área e perímetro. Então já tá aí todos os ambientes, ó. Tem um hall aqui, ó, que eu tava começando lá em cima. Então tem todos os ambientes aí. E aqui eu já fiz aqui a tabelinha só no ponto onde você está preenchendo. Então eu coloco a dependência, a área e o perímetro. E aí você vai estar colocando a quantidade mínima. Aí aqui observa, ó, tem PTUG. São o quê? São pontos de tomadas de uso geral. E aqui PTUI, ponto de tomada de uso específico. Eu não vou estar falando agora sobre PTUIs nesse vídeo, vou deixar para o próximo. Mas aqui imagina o seguinte. No banheiro, é interessante colocar um chuveiro elétrico. Então você vai aqui e coloca a potência do chuveiro elétrico, coloca só um. E os outros ambientes você não precisa botar nada não. Então, para a tarefa de casa, se preocupe com aqui as PTUGs. Então aqui você pode deixar até em branco e esperar a próxima aula. E aqui a previsão de carga, galera, é isso aqui o que a gente fez. É atribuir a potência para esses ambientes. Então, espero que você tenha entendido a aula. Se você acha que essa aula ajudou você, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha para os seus amigos. E a gente se vê na próxima aula. Valeu!